Hoje nós vamos falar sobre os 4 erros muito comuns que quase todo mundo comete no jejum intermitente. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui nessa live de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por todas as pessoas que me mandaram mensagem pela lista VIP, perguntas, dúvidas, que me mandaram também na caixinha de perguntas. Inclusive, se você não tá na minha lista VIP, eu já vou começar essa live aqui fazendo esse convite a você. Entra aí no link do meu perfil. E aí é só você entrar lá em um dos links e clicar para você estar participando, é gratuita a participação. Bom, deixa eu configurar aqui. Bom, então vamos lá, né? Então eu quero que você fique aqui comigo até o final dessa live, tá bom? Porque todas as suas dúvidas serão respondidas aqui ao longo da live sobre jejum intermitente, tudo bem? Bom, eu acredito que a maioria de vocês já saiba, né, a respeito de jejum intermitente. Oi, Débora, boa noite. Então, vamos lá. Talvez você já fez jejum intermitente, não é mesmo? Talvez você já tentou fazer, talvez você só ouviu falar, ficou sabendo por alguma amiga, não é mesmo, que fez. Bom, a dieta de jejum intermitente, ela se tornou muito famosa, principalmente a partir de 2016. Depois que um cientista ganhou um prêmio Nobel, isso mesmo, daí que deu esse boom no jejum intermitente. Foi um trabalho desenvolvido por ele, onde foi abordada sobre autofagia e a sua pesquisa, ela era conduzida em leveduras e não em humanos. Bom, e aí por que eu tô te contando sobre isso, né? Porque de maneira errônea, muitas pessoas acabaram ligando, né, o trabalho desse cientista com o jejum intermitente. Aí você pode estar se perguntando aí, né, mas Carol, qual que foi, né, o que isso tem a ver, né? Como assim, Carol? E eu vou te explicar esse link que existe, né, entre o que as pessoas, na verdade, pensaram em ligar esse trabalho desse cientista com o jejum intermitente, tá bom? E por que isso acabou explodindo aí na mídia, né, e ganhou tanta fama? Bom, você já ouviu falar em autofagia? É um processo bem simples de autodigestão que a gente chama. E esse processo, ele acontece dentro das nossas células. É um processo natural, tudo bem? Olha, eu vou fazer uma analogia aqui, eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Sabe o gari? Esse profissional, para manter a nossa cidade limpa, ele precisa passar em determinados dias recolhendo todo o nosso lixo, não é mesmo? Exatamente é esse o processo que vai acontecer dentro das nossas células, entende? Da mesma forma, existe uma estrutura dentro da nossa célula chamada lisossomo, isso mesmo. E esse lisossomo é ele que vai funcionar como um profissional gari. E ele que vai ter essa função aí de fazer todo um processo de renovação celular, entende? Bom, então, acontece que para ocorrer essa autofagia, é preciso existir um estímulo. Ela não vai acontecer assim do nada, tá? O estímulo que a gente está falando aqui é restrição calórica, ou seja, você precisa consumir menos caloria do que você gasta para que essa célula, para que dê o estímulo para essa célula fazer autofagia, tudo bem? Então,
entanto, por que esse trabalho foi, modéstia à parte, né, ligado de maneira errônea ao jejum intermitente? Porque a autofagia explicada no estudo, né, desse prêmio Nobel vai acontecer ligada a uma restrição calórica e não ao jejum propriamente dito, entende? Afinal, não necessariamente o jejum, ok? Ele vai ser feito com restrição calórica, como é, por exemplo, os jejuns religiosos, né? Que acontecem na Igreja Católica, que acontece o mais famoso, né? O Ramadã, que vem aí durante séculos, né? Já existe esse jejum, tudo bem? Então, vale ressaltar que existe diferença quando o jejum intermitente ele é utilizado como uma estratégia nutricional para perda de gordura, entende? Faz sentido isso que eu tô falando? Bom, mas e aí, né? O que o jejum intermitente realmente, né? Será que o jejum intermitente ele realmente pode ajudar nessa queima de gordura de forma mais rápida? Será que o jejum intermitente ele pode ser uma estratégia nutricional válida, né? Boa para ser utilizada? A verdade é que se você quer alcançar um corpo mais definido, ou seja, você quer reduzir toda essa capa de gordura que envolve os seus músculos, né? Deixar os seus músculos mais aparentes, sim, o jejum intermitente ele pode ser uma estratégia nutricional ótima para o seu caso. E eu vou te explicar o porquê, tudo bem? Por exemplo, vamos lá, o jejum ele pode funcionar da seguinte forma: você terminou de fazer sua refeição, aí você vai ficar 16 horas lá sem consumir nada, tudo bem? Então você vai fazer mais uma janela de alimentação, então você vai se alimentar ali durante mais 8 horas, tá? Ou seja, nesse caso aqui do exemplo, você tá ficando 16 horas sem se alimentar e 8 horas se alimentando. Então, essa premissa do jejum ela diz o seguinte, que durante esse tempo sem você se alimentar, o que vai acontecer no seu corpo? O seu hormônio chamado insulina, ele vai diminuir no período sem alimentação, tudo bem? Porque assim, esse hormônio insulina, ele só aparece quando você come, ok? Então, quando ele diminui, o que vai acontecer? Vai aparecer um outro hormônio, né? Que é o hormônio glucagon, ele que vai aumentar. Então é essa que é a característica do jejum. É isso que está acontecendo no seu corpo quando você faz o jejum. Esse que é o funcionamento. Oi, Maine, tudo bem? Que bom que você tá aí. Bom, mas e aí? Por que o jejum vai aumentar essa queima de gordura? Eu já falei para você que o jejum, sim, ele ajuda a aumentar essa queima de gordura, mas e aí, né? Por que isso acontece? E eu quero que você pense comigo. As nossas células de gordura, elas vão ser quebradas e quando elas são quebradas em compostos químicos que a gente chama de ácido graxo e de glicerol, tudo bem? E essa quebra de gordura, a gente até dá um nome bonito para ela, que é lipólise. Depois que a nossa célula de gordura ela é quebrada, bom, ela vai precisar ser queimada para daí ser produzido energia para o seu corpo. Então, para daí você conseguir treinar, para você conseguir andar, para você conseguir fazer o seu trabalho, tudo bem? E ela vai ser queimada aí numa estrutura dentro da sua célula chamada de mitocôndria. E aí o que acontece? Quando você fica nesse período do jejum sem se alimentar, existe um aumento desse processo que a gente chama de lipólise e oxidação. Então, durante esse período que você está sem se alimentar, o que acontece? As suas células de gordura, elas estão sendo mais estimuladas a quebrarem e mais estimuladas a serem queimadas, ou seja, elas precisam acelerar para produzir mais e mais energia. Então, sim, existe essa aceleração de queima de gordura.
Porém, apesar do jejum intermitente ser aí uma ótima estratégia nutricional, porque quem não quer, né, queimar a gordura de maneira mais rápida, não é mesmo? Existem vários pontos que é preciso a gente ficar bem atenta e existem alguns erros muito assim comuns que quase todo mundo comete. E pode ser assim pode parecer, na verdade, uma estratégia alimentar nutricional, né? Uma estratégia alimentar muito simples, né? Então eu vejo que algumas pessoas falam assim: "Ah, mas é tranquila, é só fazer jejum, é só ficar sem comer", né? Só que quando você não tem um acompanhamento nutricional, quando você não tem o direcionamento correto para você fazer o jejum, quando você não sabe como aplicar essa estratégia na sua rotina, vários erros são cometidos. E é por isso que eu tô aqui fazendo essa live e eu vou te contar agora quais são os 4 erros mais comuns que quase todo mundo comete ao fazer o jejum. Bom, então vamos lá, né? O primeiro erro, nossa, esse daqui é um erro muito clássico. É o erro de não consumir fontes alimentares de proteína em quantidade adequada. Tem gente que até fala assim: "Ah, mas eu como uma carne, né?" Então tá bom. Não, você precisa consumir essa fonte de proteína em quantidade adequada para você. E aí o que acontece? Se você não tiver essa quantidade de proteínas ajustadas na sua dieta, né? Nessa dieta de jejum intermitente, você pode comprometer o seu ganho de músculos. O problema é que durante esse período de restrição que você tem, né? As taxas de degradação, então essas taxas de quebra de proteína do seu músculo, elas vão ser ainda mais aceleradas. Então você vai perder mais músculo de forma mais acelerada ainda. E isso pode contribuir sim para uma redução muscular. Então você vai ter aquele efeito inverso. Ao invés de aí você vai lá na academia, se mata de tanto treinar e você fala assim: "Ah, eu tô fazendo jejum, não tô vendo resultado, né?" Mas por quê? Porque você não tá com essa fonte adequada de proteínas na sua dieta, então você não tá fazendo uma ingestão adequada, e aí o que tá acontecendo é você tá acelerando essa perda de massa muscular, essa perda de músculos, né? E a gente sabe muito bem que se você não tem músculos bem desenvolvidos, você não consegue atingir a sua definição muscular. E é importante que exista, né, esse cuidado com a manutenção, com esse aumento dos músculos, justamente para que seu corpo ele consiga realizar todas as funções que são vitais do seu corpo, né? Desde produção de enzimas digestivas, colágeno, enfim, são inúmeras, né, as funções que existem para as proteínas no corpo, não é mesmo? E além disso, isso também serve para que você evite um reganho de peso. Então, presta muita atenção que isso pode causar aquele efeito que você não quer. Justamente isso, você pode estar ganhando mais peso, certo? Então você está perdendo mais massa muscular e ganhando mais peso. E pior, quando você tem essa perda de massa muscular acelerada, isso pode resultar em vários problemas de saúde, como diabetes tipo 2, como perda de ossos, de massa óssea, que a gente chama, e até mesmo de fraqueza muscular, né? Bom, e vamos lá para o nosso segundo erro super comum que acontece aí quando o assunto é jejum intermitente. Um erro super comum é não realizar o treinamento de força. Isso mesmo. Um erro de quem quer fazer o jejum intermitente é não fazer o treinamento de força. Seja ele a musculação, seja ele o CrossFit, né? Então, estudos mais recentes que eu li, né, dizem o quê?
Bom, vários estudos, eles dizem que o treino de força como a musculação associada ao jejum intermitente não causa a perda de músculos. Então já tem várias literaturas aí que comprovam esse dado, tá? E inclusive o jejum, quando ele é bem feito, aliado à musculação, pode resultar sim num ganho de músculo. Então você pode muito bem ser adepta ao jejum intermitente, fazer a musculação e ainda assim perder mais gordura e ganhar mais músculos, tudo bem? E o interessante é que os últimos estudos dizem que se você fizer o jejum intermitente associado, mas aí a um treino aeróbico, então a um treino que não é o treino de força, então aeróbico, uma caminhada, uma corrida, né, a esteira de 20 minutos, por exemplo, os estudos eles já estão indicando aproximadamente 20 minutos só. Você já pode causar perda de músculos. Inclusive, se você fazer esse treino aeróbico associado à musculação. Então, você tá fazendo o jejum intermitente, mas daí você faz a musculação e depois você faz treino aeróbico em excesso. Então, isso pode estar prejudicando muito também aí inviabilizando, né, o jejum intermitente. Então, você tá fazendo o jejum intermitente, mas não tá funcionando. É basicamente isso. Então, o terceiro erro aí que é super comum quando o assunto é jejum intermitente é fazer o jejum intermitente em dias alternados. Isso daqui é um assunto até muito pouco comentado, né? Mas já existem vários estudos recentes, bem recentes, né? Inclusive que eu li essa semana, que indicam que essa situação de fazer o jejum em dias alternados, então um dia você come, outro dia você não come, para quem treina, não é algo favorável, entendeu? Então, principalmente para quem quer ganhar a massa muscular. Então, isso acaba sendo muito prejudicial, tá? E exatamente por isso, né? Porque um dia você fica sem calorias, no outro dia você come à vontade, não é mesmo? Então, isso acaba sendo muito difícil de manter o jejum. Então existe muito pouca aderência, esses estudos, né, os dados mostram que existe muito pouca aderência, então as pessoas elas não conseguem manter esse jejum em dias alternados, e justamente porque existe uma sensação muito aumentada de fome e também uma maior sensação de fadiga, porque lembra, aqui a gente está falando para quem quer definição muscular, então para quem está treinando, para quem está fazendo musculação, né? Então lembra que para você treinar bem, você precisa também ter uma dieta adequada, uma dieta rica em fonte de carboidratos para você conseguir fazer um bom treino, para você ter essa energia. Então o que se viu nesse estudo é que existe essa maior sensação de fadiga. E bom, o último erro, já chegamos no último erro e talvez aí, eu acredito, assim, particularmente o erro que é mais cometido por quem faz jejum intermitente. Inclusive, esse é um fator que muitas pessoas falam: ai, Carol, meu Deus do céu, eu já fiz jejum intermitente, mas não funcionou. Eu engordei tudo de novo, não adiantou em nada perder gordura, mas é porque a pessoa está cometendo esse erro número 4, comer calorias a mais. Isso mesmo, é um erro que quase todo mundo comete ao fazer jejum intermitente. E eu quero que você pense aqui comigo, tá bom? Se você gasta durante o seu dia 2.000 calorias, então você gasta lá 2.000 calorias para você trabalhar, para você realizar as funções vitais do seu corpo, para você ir treinar, para você viver, né? Você gasta lá 2.000 calorias, tudo bem? Só que aí você tá fazendo o jejum intermitente, tá? Só que aí nos períodos que você pode comer, né, que é a sua janela alimentar, o que você faz?
Você vai lá e você come 2.500 calorias. Você percebe? Vamos pensar assim, você lembra na época do colégio, onde a gente brincava com aquelas gangorras? Não lembro, sabe aquele brinquedo que ficava assim, aquele que é parecido com pêndulo, né? Eu acredito que o nome era gangorra. Bom, pensa o seguinte, você lá, aí lembra, você tá sentadinho lá, lembra quando vinha aquela coleguinha que era maior, era grande, ela era mais alta, né? Ela vinha, ela sentava, a partir do momento que ela sentava, você já subia, não é mesmo? Por quê? Porque ela era maior, ela tinha uma densidade maior do que você. É mais ou menos exatamente isso que acontece, entende? Você gasta 2.000 calorias, mas aqui você está consumindo 2.500. Você queimou mais gordura nesse jejum? Sim, você queimou mais gordura. Só que qual é o problema aqui nesse caso? Quando você come essas 2.500 calorias, você tá o quê? Estimulando mais o hormônio insulina. Lembra aquele que eu falei para você que ele é bem estimulado quando você se alimenta? Então, e aí o que acontece? Você se alimentou lá, esse hormônio insulina vai fazer o quê? Subir, aumentar lá no teu corpo. E aí ele vai pegar todo esse excesso aí de calorias e vai fazer o quê? Vai estocar no seu corpo, mais especificamente no seu tecido adiposo, aquele tecido de gordura, certo? Lá nas suas células de gordura, ele começa a estocar lá. Portanto, por mais que o jejum ele ajude a queimar mais calorias, né, a queimar mais gordura, você não vai conseguir gastar essas calorias dentro de uma janela muito curta de tempo, concorda? Porque você tem um período muito curto. Lembra que eu dei aquele exemplo, né, das 16 horas, depois 8 horas se alimentando? É muito curto esse tempo para o seu corpo gastar tudo isso, entende? Ele não vai conseguir. Então, para onde que vai esse excesso de calorias? Justamente para as tuas células de gordura e vai ficar estocadinho lá, tá? E aí você pode pensar assim, tá, então o problema é a insulina, né? Não, não é. Claro que não, tá? A insulina, o hormônio, ele não é o problema. Ele só é um sinalizador, ele só tá mostrando, entendeu, que você comeu. Ele tá fazendo a função dele, essa é a função dele, tá? O problema aqui é o excesso de calorias. Então, se você tiver em déficit calórico, lembra, você tá consumindo menos do que você gasta. Então, se você tiver em déficit calórico, esse potencial da insulina, ele não vai ser muito forte, entendeu? Ele não vai conseguir estocar as gordurinhas lá, tudo bem? Então, por quê? Se você tá em déficit calórico, você vai precisar queimar mais gordura, tá? Então, o que acontece? Lembra da história da gangorra que eu falei para você? Se você tá consumindo menos do que aquilo que você gasta, você vai precisar tirar energia de algum lugar. Porque você concorda comigo que as calorias, na verdade, o seu corpo ele usa para produção de energia, para você conseguir realizar as atividades que você tem, né? Para você treinar, para você trabalhar, para você estudar. Então, o que acontece? O seu corpo ele vai precisar tirar energia de algum lugar. E aí, se você tiver em déficit calórico, o seu corpo ele vai tirar da onde? Ele vai tirar lá das suas gorduras. E aí que você vai quebrar mais gordura, o que é ótimo, né? O que a gente quer. Entendeu, gente? Deu para entender? Então, é exatamente por isso que é importante você fazer o jejum
com déficit calórico, tudo bem? Então, um erro que é muito grave aí é você estar querendo consumir, acabar comendo a mais, calorias a mais aí nessa janela alimentar. Então, não vai adiantar, tá? O seu jejum. Você pode fazer a estratégia de jejum que for, mas se não tiver associado ao déficit calórico, nada resolvido. Essa estratégia nutricional não vai adiantar, tudo bem? Portanto, esses 4 erros que eu listei aqui para você, se você estiver cometendo algum deles ou todos eles, depois eu quero que você me conte aí, você vai prejudicar muito a tua perda de gordura e isso vai inviabilizar o seu jejum intermitente. Por isso é que eu falo, né, que o jejum intermitente, ele é sim uma ótima estratégia para definição muscular. Só que é preciso você saber fazer ele de maneira correta, certo? Então você vai precisar levar em consideração vários parâmetros para você fazer o jejum. Por exemplo, você precisa levar em consideração um parâmetro, que é o horário do seu treino, porque é importante você... na verdade, não é que é importante, é mais interessante que você não treine em jejum, que você treine bem alimentado, para que você consiga fazer um treino muito bem feito, para que você tenha um ótimo rendimento ali no teu treino. Então, é preciso levar em consideração o horário que você treina. É preciso levar em consideração também o contexto que você tem de vida, não é mesmo? Se você trabalha, quais são os horários do seu trabalho, para você conseguir encaixar bem aí esse jejum intermitente. Além disso, é preciso você ter um acompanhamento nutricional próximo. E por quê? Porque esse protocolo de jejum intermitente, ele vai precisar sofrer ajustes ao longo do tempo, né? Porque assim, algumas pessoas perguntam, mas quanto tempo posso ficar fazendo jejum intermitente? Vários estudos indicam aí que o jejum intermitente pode ser uma excelente estratégia para ser utilizada até mesmo assim em longo prazo, né? 2 meses pode ser utilizado, né? Bom, depende muito da adaptação da pessoa. Então, ao longo do tempo, esse protocolo de jejum intermitente, ele vai sofrer alterações, né? De acordo com a resposta do seu organismo. Então, precisa muito levar em consideração isso, certo? E, além disso, um último fator para eu falar aqui para você, que você precisa levar em consideração, é a questão de se faz mais sentido concentrar mais calorias para o seu caso à noite ou de dia, né? Porque a gente precisa levar em consideração também a crononutrição, que a gente chama. Então, qual é esse horário que você vai dormir? Qual é o horário que você acorda? Então, tudo isso precisa estar envolvido nesse planejamento do jejum intermitente, tudo bem? Bom, gente, eu espero que você tenha gostado dessa live de hoje. Eu fiquei muito feliz de dividir esses 4 erros aqui com você. Espero que você esteja mais atenta agora e entenda a importância, né, de fazer uma estratégia muito bem feita para a tua perda de gordura, né, para evitar prejuízos futuros aí. E para você não falar também, né, que o jejum intermitente é uma estratégia que não funcionou para você e etc, né? E eu espero que tenha ficado muito claro para você. Então me deixa aqui depois, aqui nessa live, eu vou deixar essa live salva, tá? Vou deixar essa live salva aqui no Instagram e eu vou colocar lá no meu canal do YouTube também, tá? Então... deixa depois um comentário falando o que você achou dessa live, qual foi a maior sacada que você falou, meu Deus, Carol, eu faço isso, Carol, meu Deus, e agora, né? Qual foi a maior sacada que você teve nessa live, o que você aprendeu aqui, deixa nos comentários, tudo bem? Eu vou amar saber de você. E se isso tudo que eu falei para você fez sentido e você precisa da minha ajuda, você gostaria de receber ajuda para você
ter essa perda de gordura mais eficaz. Bom, vai ser um prazer eu poder te ajudar. Aí eu me distraí aqui que eu acabei de ver um adorei. Eu também adorei passar esse tempo com vocês. Bom, então se tudo isso que eu falei aqui na live fez sentido para você, se você precisa de ajuda no seu processo de perda de gordura, se você quer encurtar esse caminho, você já está cansada de passar meses e meses e anos, né, na academia sem nenhum resultado, você está cansada de fazer várias estratégias nutricionais e não ver resultado bom, e você quer conhecer mais sobre o meu método, o método Corpo Definido Natural, vai ser um prazer eu te ajudar. Então você me manda uma mensagem no direct aqui do Instagram, tudo bem? @CarolinaComender, para você saber mais, para você tirar suas dúvidas, e vai ser um prazer imenso ter você aqui, né, do lado de cá, no método Corpo Definido Natural. Beijos, boa noite para vocês. Gente, obrigada pela presença de vocês, viu? Adorei!